Olá, sejam bem-vindos ao Band Entrevista. Abril Azul, o mês de conscientização do transtorno do espectro autista. A data reforça a luta pela inclusão e pelo respeito. A estimativa é que 1 em cada 36 crianças tenham o transtorno. Com o grande número de diagnósticos, cresce também a necessidade da informação e do combate a estigmas. E sobre esse assunto, a gente conversa agora com o psicólogo Rafael dos Reis Braga. Rafael, muito obrigada pela sua participação aqui, viu? Eu que agradeço o convite. É sempre importante falar sobre a saúde mental, uma temática que está em alta, mas ainda existe muita desinformação, principalmente por causa das redes sociais. Por causa das redes sociais? Sim, Por quê? porque muitas das vezes se passa características e tópicos, né? Um vídeo de 30 segundos, onde se coloca ali 5 características e a pessoa acredita que ela pode ter um diagnóstico ou olha para o outro e fala que já ele tem faz um o diagnóstico do outro, né? Devido a isso. E diagnóstico é algo muito particular e individual. É verdade. E algo muito sério, né? Exatamente. Que requer um profissional capacitado, que estudou durante anos e muitas vezes até se especializou naquela área para você fechar. É interessante você falar isso, porque hoje fecha-se diagnósticos de uma forma muito... enfim, sem realmente você ter a profundidade daquele tema ou você sem você ser um profissional muitas vezes até, né? Perfeito, Renato. Hoje no consultório, quantos pacientes já chegam diagnosticados? Pois é. Mas quando a gente questiona qual foi o profissional, como que foi feita aquela avaliação, ele não, é porque eu já li muito sobre, eu já estudei muito sobre. Então, eu me identifico com esse diagnóstico por algumas características, só que a avaliação ela é muito mais ampla. Sim. E exige, no caso do TEA, né, exige uma equipe multidisciplinar. Normalmente, por exemplo, a psicologia, ela sozinha, ela tem uma dificuldade de fechar esse diagnóstico. A gente, dentro da infância, a gente precisa do fono, do TO, do neurologista, da escola, da família, de todo mundo envolvido dentro desse processo, para que a gente possa ter um diagnóstico correto. Importantíssimo a gente já começar falando sobre isso. Eu agora quero te perguntar, o que é o transtorno do espectro autista? Primeiro, é importante salientar que o autismo não é uma doença. Perfeito. Então, é um funcionamento do cérebro daquele indivíduo que acontece de uma forma diferente da grande maioria das pessoas. Como você falou no início, 1 a cada 36 crianças ou indivíduos, a gente acredita que tenha o diagnóstico. Número bem alto, né? Isso, só que a gente não tem um censo oficial para falar que esse é um número correto, ou seja, pode ser maior, inclusive, porque ter acesso ao diagnóstico é algo complexo e a gente tem a barreira, muitas das vezes, do preconceito, né? Então, o autismo é a forma que aquele indivíduo ele vê o mundo, então, a forma dele se comunicar, a forma dele perceber o mundo é diferente da grande maioria das pessoas. Então, ele tem uma sensibilidade maior nos seus 5 sentidos, né? Então, no olfato, no paladar, na audição, no tato, dentro disso, que às vezes, dependendo do nível de suporte que aquele indivíduo ele precisa, ele vai ter uma dificuldade de socializar com o mundo, socializar com as pessoas, familiares, da escola. Como eu coloquei, a gente tem que tomar cuidado com a questão da internet, que muitas das vezes a gente coloca aquelas características. Tem dificuldade de contato visual, tem dificuldade de toque. É uma criança que sempre vai andar na ponta dos pés. Mas eu posso ter um indivíduo com autismo que ele tem a facilidade do contato. Sim. Que ele consegue olhar no olho do outro, mas ele tem uma hipersensibilidade para a questão da audição, para a questão do paladar. Então, uma avaliação correta e com profissionais é sempre importante para se fechar o diagnóstico da melhor forma possível. Maravilha. E olha só, hoje em dia, com qual idade você consegue realmente fechar esse diagnóstico, repetindo o que você falou? O diagnóstico ele é fechado por meio de uma avaliação de vários profissionais, não é? Muito bem, como você disse. Não é você dar um Google ali, doutor Google, né? Analisar na internet e falar, eu tenho, porque depois a gente fala sobre a questão dos adultos, né? Não diagnosticados. O meu filho tem... Não é assim. Você precisa de uma equipe com vários profissionais para fazer uma série de testes, inclusive, para você fechar o diagnóstico. Esse diagnóstico, ele pode ser fechado a partir de qual idade? Então, o autismo, TEA, segundo o DSM-5, que a gente começou a falar mais abertamente nos últimos 15 anos, por parecer que é uma temática que já se fala há muito tempo, mas não. Sim. Então, realmente, a gente olhou a fundo
para a questão do diagnóstico nos últimos 15 anos. Quando eu fiz faculdade, se falava que o diagnóstico poderia se fechar a partir dos 5 anos de idade, que é quando a gente tem ali, pode avaliar de uma forma melhor o desenvolvimento... Alfabetização, né? Iniciar a alfabetização. A questão do desenvolvimento motor, cognitivo. Certo. Mas hoje, com o avanço, com os estudos, a partir do 12º mês, a gente já consegue ver algumas características daquela criança que podem caminhar para um diagnóstico de autismo e, com isso, orientar a família a dar um suporte adequado para se ter um desenvolvimento melhor. O diagnóstico, normalmente, a gente fecha entre os 2, 3 anos de idade, quando se busca realmente um acompanhamento de uma forma adequada. E o diagnóstico precoce, se tem a vantagem de a gente pode desenvolver um mundo para aquela criança mais adequado. Que bacana. Então, muitas das vezes você, quando hoje se fala, todo mundo tem diagnóstico, a gente... Não, lá atrás se tinha, a gente só não fechava o diagnóstico. Era o bobinho da sala, era o burro, era o lerdo. Sofria bullying, né? E hoje em dia, infelizmente, ainda sofre, né? Não, e ainda sofre. Há um tempo atrás eu viajei com a minha sobrinha, eu estava ali na piscina brincando com ela, e outras 2 crianças brincando, e eles estavam se ofendendo, chamando um de autista e o outro chamando o outro de TDAH. Meu Deus. Então, dentro da questão, a sociedade é muito importante estar junto, orientar as crianças que convivem com quem tem uma necessidade especial para não replicar esse tipo de comportamento. Perfeito. Então, naquele momento, aquelas 2 crianças, nenhum dos dois tinham diagnóstico. Sim. E eles usavam disso para se ofender. Sim. Então... Para achar que estava diminuindo o outro, né? E é importante a gente entender que o diferente, ele não é menor, né? Ele não tem menos valor do que o que a gente considera normal, que é tão relativo também na nossa sociedade, né? Tão relativo. Você falou aí que a partir de 1 ano de idade, a criança já começa a dar sinais. E aí é muito importante os pais, né, ficarem atentos. A gente poderia falar um pouco sobre esses sinais para não fechar diagnóstico, repito, os pais ficarem atentos para, como você falou, porque uma procura antecipada, né, de profissionais, aquilo vai fazer toda a diferença, acredito, na vida daquela criança. Exatamente. Como eu pontuo, a internet, nenhuma entrevista pode realmente dar uma orientação adequada para você fechar um diagnóstico, mas pode acender aquele sinalzinho de alerta para você buscar uma ajuda adequada para poder realmente dar um diagnóstico para aquela criança. Então, comportamentos repetitivos. Então, a criança ela não gosta de sair da rotina dela. Ela gosta sempre do mesmo paninho, ela gosta sempre da mesma mamadeira. Quando a gente muda o objeto, normalmente ela não quer. Então, às vezes, aquele objeto já está ali, ela usando há 6 meses, não tem mais condição, mas ela ainda quer aquele objeto. Ela não lida bem. É um apego que ela não lida muito bem com a mudança, com o novo. A gente tem a questão de alguns têm dificuldade de contato visual, alguns não gostam muito de demonstrar afeto, demonstrar carinho. Em níveis mais intensos, a gente tem a raiva, a explosão. Então, a partir do momento que o nosso cérebro não se sente seguro, porque o autismo ele tem essa dificuldade de se perceber ali no meio, muitas das vezes. E quando ele não se sente seguro, ele tem que se defender. E uma emoção de defesa é a raiva, que aí é onde ele apresenta alguns comportamentos de agressividade. Então, esses são alguns dos sinais que vão levar aquele pai a acender uma luzinha de alerta e buscar uma orientação, uma ajuda com um médico que acompanha ali na primeira infância, né? Então, normalmente, a criança já faz um acompanhamento contínuo com um pediatra, e o pediatra ele pode orientar essa família a buscar os especialistas adequados para dar o suporte dentro de cada idade. Perfeito. E agora a gente faz um breve intervalo e volto daqui a pouco. Não sai daí, eu te espero. Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje falando sobre o mês de conscientização a respeito do transtorno do espectro autista. O nosso convidado é o psicólogo Rafael dos Reis Braga. Rafael, nós falávamos aqui sobre a importância de você ter um diagnóstico precoce em todos os transtornos, né, e até de outras doenças, especificando que o transtorno de espectro autismo não é uma doença. Agora também, como a gente vive em uma sociedade onde as pessoas compreendem muito pouco e aceitam muito pouco o que é diferente, né? A gente já fez várias reportagens das dificuldades que as famílias têm, da aceitação, seja na escola, depois a gente fala um pouco sobre isso, na própria sociedade também. Então, há muitas vezes também um processo de negação da própria família? Correto.
muitas das vezes a família ela identifica que aquela criança ela tem uma dificuldade de socialização, uma dificuldade no seu desenvolvimento e elas têm uma resistência muito grande em fechar o diagnóstico de autismo. Muitos correm atrás do diagnóstico de TDAH, um diagnóstico de uma criança mais ansiosa, um diagnóstico de um TOD, que é o transtorno opositor. Só que quando a gente vem para a pauta do autismo, exatamente por esse preconceito adquirido pela sociedade e por a gente ter crescido com a geração sem acompanhamento, sem tratamento, e a gente vê esses indivíduos não inseridos na sociedade, a família já cria essa resistência. Muitas das vezes a família tem uma auto-identificação com aquela criança e isso dificulta também a questão do diagnóstico, porque entra em características. Mas eu era assim quando eu era criança. Ah, mas eu andava na pontinha do pé quando eu era criança. Então, o pai ou a mãe também pode ter, é isso que você está falando? Normalmente, hoje, quando a gente fecha o diagnóstico da criança, pode olhar para a família que a gente vai... pai, mãe, se não for o pai, a mãe vai ser um tio, Tem uma questão genética muito forte aí? Tem uma questão genética. A gente é importante salientar que vacina não gera, criação, muito bem. A forma que a família educa não é o que gera o autismo. O indivíduo, ele é. Ele nasce com então, não é eu tenho autismo, eu sou autista. Então, o cérebro daquele indivíduo, ele funciona de uma forma diferente. Ele foi construído para funcionar de uma forma diferente. Assim como o TDAH, o bipolar, o dislexo, a pessoa com borderline, outros transtornos, né? O autismo, ele é um transtorno de neurodesenvolvimento. E a gente tem uns transtornos de aprendizagem, humor, que todos eles são caracterizados por uma condição daquele indivíduo. Então, ele não se tornou, ele não adquiriu, aquilo não foi transmitido para ele. A gente não pode, hoje a ciência não tem específico falando X motivo gerou autismo. Existe a hipótese, a gente sabe que tem uma questão da geração, genética, então que se passa, mas a gente não tem aquele ponto X que determina que o indivíduo nasceu autista por causa disso. Tanto que lá nos anos 40, quando se iniciaram as pesquisas e falar sobre o autismo, que tratavam até como se fosse esquizofrenia, uma psicopatologia. E naquela época falava que tinha muita relação com a gestação, a forma que a mãe, temperatura... A culpa da mãe. A culpa sempre é direcionada para a figura feminina, né? A figura masculina sempre vai estar no ambiente mais confortável dentro disso. Até quando a gente vai para a questão do cuidado com a criança com autismo, ou o adulto, o adolescente que necessita de um suporte, é muito difícil a gente ver a figura masculina. Demais. Tem pais até que abandonam, né? Que se separam. Porque é fácil para o homem, né? Muito fácil, Então, a sociedade, não que a responsabilidade seja da mulher, mas a sociedade traz essa narrativa que o cuidado é sempre direcionado à mulher, mas o cuidado é direcionado a ambos. Com certeza. Ambos são responsáveis. O homem ele consegue facilmente desvincular de um filho e construir uma família e não se importar mais com aquela família e a sociedade aceita. Se uma mãe virar e falar, eu não quero criar mais essa criança, você como pai tome conta dele, e eu vou construir minha vida. É uma monstra. Nossa. Impossível. Como ela vai priorizar a carreira, como que ela vai priorizar outras questões, se não ao cuidado. Né? Então, infelizmente, essa sobrecarga sempre se cai sobre a mulher. Então, eu sei que foge um pouco da pauta que não, é o mas autismo, é extremamente importante, porque as mães atípicas, né, elas precisam de um suporte que a sociedade não dá, o governo não dá, e precisam mesmo, porque elas também adoecem. E a gente tem a mulher nesse local do adoecimento psíquico, tanto na questão da depressão, da ansiedade, muito maior do que a do homem. A mulher, ela chega muito mais rápido no burnout, não porque ela é frágil, é porque a carga sobre ela é muito maior do que sobre a figura masculina dentro da sociedade. E a gente dá o suporte para a pessoa que executa o cuidado é muito importante. Muito. Então, muitas das vezes, se eu sou um vizinho, que eu tenho ali do meu lado uma criança que faz barulho a tarde toda, que grita, que chora, às vezes, em vez de eu entrar num grupo de condomínio e mandar uma mensagem reclamando, eu entender o que acontece. Perguntar se precisa de alguma ajuda, né? Às vezes, Rafael, tem mães que... eu tenho poucos contatos, mas alguns contatos. Tem mães que, às vezes, não tem tempo de tomar banho. Então, assim, imagine alguém da família, cara, vai tomar um banho,
com o seu tempo, não aquele banho corrido. Vai até mesmo sair, fazer alguma coisa, né? Então, assim, eu acho que é isso que a gente tem que... A sociedade precisa perceber que, assim, essas mães, esses pais, sobretudo essas mães, porque recaem mais sobre elas precisam de um suporte. Como você falou, às vezes sai com a criança, né, que tem o transtorno, e aí uma criança que, por conta de várias características, por causa de um barulho, como você bem disse, você está explicando muito bem aqui, aí a criança começa a falar mais alto ou a gritar, e as pessoas não têm essa compreensão, né, do entendimento tão importante para essa criança e para essa família. Exatamente. A gente fala muito sobre a questão da área da saúde, né, como que o governo vai acolher e dar o suporte adequado para essas crianças. A gente tem que pensar no cuidador e a gente tem que pensar como sociedade também. Isso. Então, qual que é o meu papel Exato. dentro disso? Qual que é o suporte que eu posso dar? É importante eu entender, infelizmente, quando a gente acompanha noticiários, a gente vê muitas situações. Há um tempo atrás teve uma escola onde um adolescente desestabilizou dentro da escola e contiveram ele com um mata-leão dentro disso. Ele chegou, se eu não me engano, a desmaiar ali porque não souberam lidar com a necessidade do espaço, do ambiente seguro para ele. Nesse dia eu estava andando dentro de um shopping center e um menino desestabilizou e automaticamente os seguranças vieram. Só que o pai, naquele momento, afastou, abraçou o filho e sentou no chão e ficou ali. Então, a gente também tem que ter esse entendimento. Eu, como profissional, eu poderia ter o ímpeto de ir lá ajudar, só que naquele momento eu ia desestabilizar mais ainda aquela criança. Porque eu não sou uma figura de segurança para aquela criança. A figura de segurança para ela, naquele momento, era o pai. Então, ele era a única pessoa que conseguiria acalmá-la naquele momento, ele soube como conter. E a gente, como sociedade, também tem que ter esse entendimento para não potencializar e agravar mais ainda. Ainda mais. Não se fala em cura porque não é uma doença, exatamente. Mas como é que é o tratamento? Então, o tratamento ele vai ser multidisciplinar. Então, dependendo de situações onde se tem um nível de ansiedade, uma falta de concentração, e aquela criança ela desestabiliza, a gente vai ter as medicações envolvidas e as terapias. É nítido em consultório um adolescente, um adulto que chega, que ele já é tratado desde o início da infância, e aquele que não teve o tratamento. Então, psicoterapia, fonoaudiólogo, em muitos casos, nutrição. Em outros casos, a gente vai ter a questão do TO, terapeuta ocupacional, assistente social. A gente sabe que é um tratamento caro exatamente por envolver essa equipe muito grande. A gente sabe das problemáticas que a gente tem hoje em dia com os planos de saúde, que eles estão se recusando, porque eles não querem efetuar o pagamento, e muitos profissionais estão se descredenciando dos planos de saúde, porque tem uma demora nesse repasse, e muitas das vezes essas famílias acabam ficando ainda mais desamparadas. O governo do Distrito Federal ele anunciou agora, dia 2, né, que eles vão ter o centro ali especializado, que vai, pelo que eu vi, vai ter todas as especialidades, desde o médico, desde o fono, nutricionista, TO, serviço social, psicólogo, que é o necessário. E o centro vai ser desenvolvido tanto para criança, para adolescente, para adulto e para os cuidadores. Oh, que fantástico. Que se for uma ideia que sair do papel e for se funcionar como está, vai ser perfeito. Sim. Porque a gente fala muito do suporte na infância, mas aquele indivíduo ele precisa de suporte para a vida no todo. Inteira, Os cuidadores, eles precisam do suporte também. Então, se o governo puder realmente executar essa ideia de uma forma plena e como ele quer levar para as regiões administrativas também, a gente teria um suporte perfeito. Com certeza. Então, hoje a gente tem as escolas, que tem ali as salas, que acolhem especiais, mas não tem um suporte adequado. Muitas das vezes eu já tive um consultório, a professora, no caso, que não tinha uma estrutura para guardar o seu material. Então, ela tinha que andar com o material dela no porta-mala, ir para casa, voltar de casa todo dia com o material do porta-mala, porque aquelas crianças eles precisam de um acompanhamento diferenciado, material diferenciado, e a própria escola não fornecia essa estrutura. Quer dizer, é toda uma questão, uma logística que a gente precisa pensar, né, profundamente, para melhorar a vida dessas pessoas. E agora a gente faz mais um breve intervalo e volta daqui a pouco. Não sai daí, eu te espero. Estamos
Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje falando do mês de conscientização sobre o transtorno do espectro autista. Nosso convidado é o psicólogo Rafael dos Reis Braga. Rafael, a gente é muito recente, né? O diagnóstico, a gente falar sobre o TEA, né? Transtorno do espectro autista. Então, obviamente que você tem aí muitos adultos que não foram diagnosticados e que não são diagnosticados. Como é que o lidar dessas pessoas com a sociedade? Se eu não me engano, foi até aquela atriz Letícia Sabatella, eu acho que foi ela que disse que descobriu também, e que ela se sentia um peixe fora d'água, assim, se sentia incompreendida, né? Como é que é isso para esses adultos? Renata, é importante a gente salientar que o autismo ele tem 3 níveis de suporte. Isso vai diferenciar devido à necessidade que aquele indivíduo tem para viver em sociedade. Então, a gente tem um nível 1, onde essa pessoa vai ter uma dificuldade de comunicação, uma dificuldade de interação social, mas ela consegue conviver. A nível 2 de suporte, ela já tem uma dificuldade maior e o nível 3, normalmente, ela precisa realmente de orientação. Ela não consegue se comunicar, ela não tem a parte verbal desenvolvida, ela tem problemas motores. Quando a gente fala sobre o diagnóstico tardio, normalmente a gente tem as pessoas no nível de suporte 1, que são pessoas que aprenderam pela necessidade, pela vida. Então, são aquelas crianças dos anos 60, 70, 80, 90, início dos anos 2000, no qual a gente não falava sobre os transtornos mentais de uma forma mais aberta, a gente não fechava a questão do diagnóstico. Hoje se fala muito que, diagnóstico, todo mundo tem diagnóstico, a gente fecha. Aumentou muito a quantidade de diagnóstico? Não. Aumentou a questão da informação e as pessoas estão podendo se cuidar e ser orientadas da maneira correta. Então, hoje, o diagnóstico na fase adulta ele se dá de uma forma muito importante para aquele indivíduo se compreender como pessoa. Muitas das vezes ele conseguiu passar no concurso, ele casou, ele teve filhos, mas na infância e na adolescência ele foi taxado como burro, como metódico, como esquisito, e aquilo ecoa dentro dele. Quantos traumas, ele né? Ele se vê como uma pecinha fora daquele quebra-cabeça. E quando a gente fecha o diagnóstico com aquele paciente consultório e a gente explica para ele que você não é uma peça quebrada, você não é um problema, é o seu funcionamento normal. Sim. Mas eu sou diferente. Não, você é normal. Dentro da sua construção, dentro da construção do seu cérebro. Ele foi construído diferente da grande maioria das pessoas. De 35 pessoas, você é o único que tem o cérebro construído dessa maneira. Você vê o mundo de uma forma diferente, você tem uma sensibilidade maior para as coisas do dia a dia. E com isso você teve que aprender a se resolver. Quando a gente tem esse diagnóstico na fase adulta, a gente tem a possibilidade de permitir que aquele indivíduo ele se ame. Nossa. Que ele goste de si. Se aceite, mesmo, né? Se aceite, que ele pare de se culpar, que ele pare de trazer uma narrativa de que eu faço tudo errado, eu sou esquisito, eu não gosto das pessoas, as pessoas não gostam de mim, eu sou uma pessoa difícil de lidar no meu ambiente de trabalho. Então, o diagnóstico ajuda aquela pessoa a se entender e os familiares que estão ao lado. Muitas das vezes eu tenho casos em consultório onde a pessoa não se sentiu confortável de falar sobre esse diagnóstico para as demais pessoas. E nem precisa, né? Exatamente. Nem precisa falar. Mas entra muito essa questão do preconceito. Sim. Então, ela foi construída dentro de uma narrativa na infância que aquilo era errado, é estranho, é esquisito. Então, aí ela chega na fase adulta, tem esse diagnóstico, muitas das vezes ela não quer revelar. Mas só o fato dela se entender, se respeitar e se amar, entender que ela não é uma pessoa problemática, já vale muito a pena. E geralmente, mais uma vez, não é uma questão de diagnóstico aqui, mas é só para a gente poder compreender um pouco mais esse universo. O adulto, né, não diagnosticado, como você falou, muitas vezes ele construiu ali a família dele, ele conseguiu se formar ou não, trabalhar. Quais são algumas... A gente pode falar de algumas características dessa pessoa? Normalmente são pessoas que têm comportamentos explosivos, porque como o ambiente não é preparado para ela, a sociedade não entende que ela precisa que a caneca esteja aqui todo dia quando ela chegar. São pessoas metódicas? Isso. Às vezes são diagnosticadas com toque, com ansiedade generalizada, um diagnóstico errado ali, às vezes até o próprio TDAH. Apesar que a pessoa com autismo ela pode ter outros diagnósticos também de outros transtornos. Então,
essas questões vão dificultando a socialização dela e são características que a gente pode entender. Eu tenho uma pessoa na qual ela gosta muito de jogar videogame, ela já tem 40 anos e até hoje ela vive trancada dentro do quarto jogando videogame, porque é onde ela se sente confortável em socializar, mas ela tem um emprego na área de tecnologia, ganha super bem, casou, teve filhos, mas quando ela é tirada dentro desse ambiente, normalmente ela desestabiliza. Então, são sinais que podem acender o alerta para essa pessoa buscar um acompanhamento e realmente poder fechar ou não o diagnóstico. Em consultório hoje, como eu coloquei, muitas pessoas vêm com autodiagnóstico da internet. Existe uma coisa que o nosso cérebro é capaz de construir comportamentos a partir do que a gente treina ele. É verdade. Então, se o indivíduo leu ali e falou, eu sou autista, ele começa a replicar aqueles comportamentos. Eu já tive em consultório um caso onde a pessoa ela desestabilizava. E não era? Completamente. Quando foi fazer a avaliação, ela não tinha um diagnóstico. Então, por isso que é importante essa avaliação a fundo de profissionais sérios. É isso. É isso. E a gente luta para que a sociedade cada vez mais compreenda, né, uns aos outros e que a gente perceba que o diferente, ele não é pior do que ninguém, é simplesmente diferente, como você tantas vezes colocou aqui. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Viu? Muito obrigado. Maravilha. O Band Entrevista fica por aqui. Você pode nos acompanhar pelo YouTube, no canal Band Brasília e no Spotify, no TV Band Brasília. Obrigada pela sua companhia. Até sábado que vem. Um beijo. Tchau, tchau. Foi.